A gente volta a conversar com Reni Ozi Kukieli, que é nosso comentarista especial de guerra. Reni, o que muda com a chegada dessas munições em Israel? Eu também queria que você trouxesse um pouco do panorama até onde pode ir essa ajuda dos Estados Unidos e o que impacta de fato a chegada de Antony Blinken como mediador, né, digamos assim, desse conflito. Olha, é importante todo mundo entender a aliança que os Estados Unidos têm com Israel. É uma aliança de longa data, são laços que eles não são somente de ajuda militar, né, enviar equipamentos, munição ou dinheiro, mas é uma ajuda política, cultural, social. Então, a aliança dos dois países é muito forte. Se você olhar em termos financeiros, o que os Estados Unidos dá para Israel é muito pequeno comparado com o que, por exemplo, está dando para a Ucrânia, né? A ajuda da Ucrânia até agora passa dos 130 bilhões de dólares. Os Estados Unidos entrega para Israel por volta de 3 bilhões e meio todo ano, claro, há muito tempo, e muitos outros equipamentos, quando precisa de alguma coisa a mais, também fornece. É importante que isso aconteça. Israel vai precisar de novos equipamentos, novos armamentos. Uma coisa que ficou clara, Israel estava operando, né, funcionando numa lógica de que o seu sistema de defesa contra mísseis, o Iron Dome, era suficiente para conter a ameaça terrorista. E, na verdade, não é bem isso, né? Israel vai ter que lidar com um novo tipo de guerra, um novo tipo de ofensiva e vai precisar de novos equipamentos. Existem até algumas discussões de que parte das munições, algumas delas enviadas à Ucrânia, foram retiradas de estoques de munições que Israel tinha. Dado também a questão dos mísseis, né, constantes que vêm de Gaza, Israel vai precisar de mais baterias para o Iron Dome. Então, assim, equipamentos serão bem-vindos, serão necessários. O governo americano deve aumentar a ajuda, né? O escopo, a violência do ataque vai precisar que Israel esteja mais preparada. Isso deve acontecer com naturalidade depois que os Estados Unidos resolverem as suas questões políticas internas, estão divididos, né? Como foi trazido aí. Então, politicamente, os americanos ainda não conseguiram encontrar uma solução, mas talvez a questão de Israel, o problema que Israel está passando, seja um incentivo ou force que o cenário político polarizado americano ande para frente, porque a pressão é muito grande dos dois lados. Israel é visto como um aliado tanto por democratas quanto por republicanos. Então, isso é importante nesse momento. É importante para também Irã perceber, para outros perceberem que Israel tem o apoio de alguém, para que não se teste, né? Outros países não decidam tirar vantagem, não só o Irã, mas de repente você tem uma série de outros países que recentemente se tornaram aliados ou normalizaram as relações com Israel, que podem estar pensando, será que vale a pena eu continuar com essas relações? A presença dos Estados Unidos, ajuda econômica, ajuda militar, faz esses países olharem e pensarem duas vezes, também quero ter esse apoio americano, então é melhor eu estar do lado dos americanos, estar do lado de Israel, manter o meu acordo. Eu me refiro ao acordo de Abraão, né, onde você tem Emirados, Bahrein, Marrocos, Sudão, todos esses países agora estão recebendo pressão de parte da sua população para apoiar a causa palestina. E essa é uma das dificuldades, né, que eles têm, separar a causa palestina do Hamas. Essa é uma dificuldade que o mundo todo tem, mas que é importantíssima ser feita, senão se torna muito difícil você navegar nessa situação e nesse conflito. Agora, Reni, qual a sua leitura pela experiência que você tem na cobertura e análise de guerras? O governo norte-americano fez uma sinalização sobre o Irã, dizendo que o Irã, ele já se adiantou, o governo norte-americano, falando que o Irã não teve participações em ações de ataques. Eu acho que... Agora, ao mesmo tempo, peço perdão, claro, só para complementar, ao mesmo tempo, o governo norte-americano envia para a região lá de Israel, além do porta-avião, vários caças de vários modelos, o F-35, F-15, F-16 e o A-10. Qual é a leitura que você faz sobre esse movimento? Sinalizar para o Irã que até então, no norte, ele tem ali um domínio do Hezbollah, que é o grupo xiita mais radical, que já houve ali uma sinalização que até então não há nada certo se foi com o aval do Hezbollah ou não, e ao mesmo tempo o governo norte-americano vem sinalizando com esse reforço ao governo de Israel.
Olha, o governo americano, ele está preocupado, Leandro, em não não culpar o Irã imediatamente, porque ele sabe que talvez isso faça o Irã partir para o ataque. Talvez o governo do Biden está esperando entender, se posicionar melhor na região até que todos os equipamentos, todas as forças militares americanas estejam ali. E também tem uma questão política doméstica. Os republicanos estão tentando transformar essa discussão numa discussão de política doméstica americana e imputar a culpa do ataque ao Hamas ao Biden, o que não faz sentido algum. Isso está baseado na ideia de uma negociação que o Biden fez com o governo iraniano para soltar 5 prisioneiros que estavam com o Irã, 5 americanos. Em troca disso, foi dado dinheiro, ou liberado um dinheiro do Irã. Então, politicamente, dentro da política doméstica americana, muitos estão usando isso para dizer que é culpa do Biden. Claro que isso não faz sentido. Israel mesmo já negociou a soltura de 1.000 terroristas por um soldado, e seria equivalente dizer, então, que Israel é o culpado pelo ataque do Hamas porque liberou esses soldados. Então, tem a política doméstica americana nessa história e o Biden está cauteloso com isso, mas a gente tem um relato, né, uma investigação do jornal Wall Street Journal que cita que sim, o Irã está por trás do que aconteceu. Com encontros bissemanais desde abril, e esses encontros tinham Hamas, tinham Hezbollah, tinham Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista palestino ali em Gaza, e eles se encontravam com o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana para o mundo internacional, né, que se chama Forças Quads. Então, assim, tem indícios de que o Irã sim participou, ajudou a organizar e deu o sinal verde. O governo americano vai tentar ter certeza antes de assumir isso, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com uma jogada ou uma tentativa de se proteger politicamente, internamente, do que necessariamente acreditar que o Irã não tem nada a ver com isso. Até porque, você mencionou muito bem, o posicionamento de ação prática dos americanos está sendo enviar o seu mais poderoso porta-aviões, numa situação que não é comum, porque é um ataque local terrorista. Colocar esse porta-aviões no Mediterrâneo é um sinal claro, e mandar o sinal e o recado para o Irã. Então, os americanos estão falando uma coisa, mas agindo de outro jeito. Isso, para mim, é um indício que é muito mais uma preocupação de política interna por parte da administração do Biden do que verdadeiramente achar que o Irã não tem nada a ver com isso.